Ah lá, saiu Valeu. o verdadeiro barulho que tá gravando. Pronto, fi, agora tá dando. Beleza. Então, ó, antes, eu tô falando um pouquinho baixo, porque aqui na minha residência o povo já se recolheu. Então, mano, que dele? É aqui mesmo? Não, é aqui, ó. Só pra gente relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, que foi há 15 dias, né, e pra quem não pôde assistir a aula, né, a gente falou de alguns fenômenos óticos. O que a gente vai usar muito no espelho é a reflexão, né? Mas, só pra gente recapitular, a gente deu uma ênfase especial na aula passada pro Snell, esse senhor aqui muito bem apessoado, olha só, com esse bigode todo trabalhado aqui, ó, na baba, né, veja só, passou um cuspezinho pra ficar durinho aqui, a pontinha arrebitada, cabelinho assim, ó, bem penteadinho, na régua, né. Então, o senhor Snell, que era um holandês, né, fale o nome dele agora, Willibrord. Quem que dá esse nome pro filho, né? A mãe dele, no caso. Aí, cara, ele pensou numa relação entre a diferença dos meios. A gente viu então a refração, que a refração, na verdade, é quando a luz acaba passando de um meio com propriedades diferentes, né? Aliás, transitando de um meio para o outro, cujas propriedades desses dois meios têm diferença, né? Aí, falando do exemplo do peixe, que é aquele exemplo mais clichê do Brasil, né, mano? Que você vê o peixe, mas não vê o peixe não tá onde ele deveria estar, aí você vai pegar o peixe, não pega o peixe. Que é o lance da refração. E aí, cara, o Snell, ele pensou em colocar algumas relações numa equação matemática que leve em conta, que dele aqui, ó, que leve em conta o seno dos ângulos e os índices de refração de cada um dos meios. Então a gente, ó, aprendeu na aula passada essa maravilhosa equação e que ela é que vai aparecer quando aparecer algum exercício de refração, lei de Snell e coisa arada. E aí a gente falou, mano, atenção para a distância que o raio refratado tiver. Quanto mais perto ou mais longe, isso tem a ver com os índices de refração. Se ele for mais refringente, ou se ele é menos refringente, ele vai se afastar ou se aproximar, enfim, da normal. Isso é uma análise importante. Às vezes o exercício ele não é nem de cálculo, é um exercício teórico, puxando aí, né, a farinha pro pirão dessa leitura do quão mais perto da normal ou longe da normal está o raiozinho refratado. Beleza? E Isso aí é a coisa mais importante de lembrar. Eu acho também. Quando tá no meio menos pro mais, aproxima da normal. Aqui, quando tá do mais pro menos, afasta da normal. Aqui, exato. Isso é a coisa. E esse N aí é o índice de refração, né? E só mais uma coisa que é importante lembrar, que às vezes a palavrinha, às vezes a gente não está acostumado a usar no dia a dia, a gente acaba não perdendo o significado, né? Mas refringir, refratar, significa sinônimo de desviar. Então, talvez fica mais fácil vocês pensarem na palavra desviar quando vocês lerem refratar, refringir, essas coisas. Muito bem, então quando a luz passa de um meio para o outro, ela desvia do seu trânsito que seria natural. Então aqui, veja, ela deveria vir aqui, ó, tic, 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 mas por conta da mudança aqui, vamos imaginar que seja o ar e a água, ela desviou, ela mudou a sua trajetória, porque tem uma alteração nas velocidades e tudo mais. Isso foi a aula passada, águas passadas. Hoje a gente vai falar de espelho, que é um assunto que eu particularmente acho bem legal, na real. E sempre cai, principalmente se você for aquele vestibulando louco que vai fazer prova em muitos lugares. Então é certo, cara, mas assim, ó, certo, não é nem querer ser profeta, sabe? Mano, certo que vai cair uma questão de espelho na sua prova. Uma coisa importante. Às vezes não cai nem só em física, né? Às vezes o pessoal usa só questão. Isso, em geometria, por exemplo, né? Exatamente. Na prova de matemática, então é bem válido, assim. E se, por exemplo, você for fazer uma prova de Enem, como a gente falou na aula passada, né, desculpa, a primeira aula de ótica, a câmara escura, ela tem o mesmo jeitão, guardadas as proporções, do olho humano, né? Então, uma questão de biologia pode muito bem pedir para você fazer o cálculo da imagem formada na retina, já que a estratégia, né, o lance de cruzar os raios, enfim, todo o que a gente discutiu é muito similar ao olho humano.
Então pode aparecer, não é espelho e tal, mas enfim, tá dentro do contexto da ótica e pode aparecer numa prova de biologia, principalmente no Enem, que tem esse quê de interdisciplinar, né? Uma questão bonita, inteligente, interdisciplinar, misturando física e biologia. Muito bem, que dele travou a merda aqui, ó, não vai nem pra cima nem pra baixo. Às vezes dá vontade de dar um soco, velho, juro, 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 às vezes dá vontade de quebrar tudo, mas não pode, porque é só esse que tem, né? Muito bem, então a gente viu isso em algum momento, acho que na primeira aula que a gente falou sobre superfície, sobre raios e coisa arada, a gente falou que os raios eles podem ser raios que incidem sobre uma superfície regular. Então, o trânsito, a trajetória deles é uma trajetória que é paralela, então eles vêm paralelos e eles voltam paralelos. Mas se uma superfície for difusa, a forma com que os raios eles acabam sendo refletidos não é paralelo. Mas a gente não vai usar esse tipo de contextos nos nossos exercícios, né? A gente não vai ver isso. A gente vai sempre trabalhar no contexto mais ou menos ideal, que é a superfície, que ela é uma superfície refletora, cuja incidência e reflexão dos raios é uma reflexão e incidência regular. Muito bem. Coisa mais importante, eu acho. Mais importante é foda falar, mas uma das mais importantes dentro do espelho, cara, é desenhar. A gente vem fazendo isso ao longo da ótica inteira, né? Por enquanto, e na verdade a gente vai fazer para sempre. A ótica, a gente falou na primeira aula, ela é muito amiguinha da geometria. E é difícil você fazer um exercício de geometria sem rabiscar alguma coisa. A ótica é a mesma coisa, né? Não tem como você fazer um exercício sem traçar algumas coisas que são válidas. Dentre elas, todo esse esqueminha, esse rascunho aqui que é importante saber fazer. E saber interpretar quando ele já aparece feito. Então se liga, a gente tem um espelho, né? Uma superfície refletora que não é irregular, ela é regular e tal, um raio de incidência, um raio refletido, ou raio de reflexão, uma reta normal, que é sempre perpendicular àquele plano, e lembra, perpendicular é uma reta que vai fazer um ângulo de 90 graus com essa superfície aqui, ok? E, cara, a reta normal, ela é muito importante, porque ela que vai orientar a gente a marcar os ângulos. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Sacou isso, mano? Tá entendido? Esse outro ângulo aqui, o examinador até pode te perguntar, mas eles não fazem alusão ou referência aos ângulos de incidência e reflexão. Beleza? O ângulo de incidência e reflexão é aquele ângulo que a gente pega o raio e gruda na normal. O raio e gruda na normal. Beleza? E a gente viu isso na aula passada, né? O raio de incidência, o ângulo de incidência, o raio de reflexão, o ângulo de reflexão, o plano do espelho e a reta normal são coplanares, estão no mesmo plano, beleza? Eu não sei se vai cair uma questão assim, ou enfim, mas é uma coisa importante de saber, sei lá, vale a pena, nunca nada não é válido. Então, essa turma todinha, ela é coplanar, estão no mesmo plano. E uma coisa que até tá grandão aqui, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Em outras palavras, se você encontrar o ângulo de incidência, você também encontrou o ângulo de reflexão. Entendido isso, pessoal? Turma, vocês entenderam isso aqui? Ó, isso aqui, cara, é o pulo do gato. Você aprendendo a enxergar isso aqui, a montar isso aqui, enfim, já foi 50% do trabalho. Sacou? Alguma pergunta? Por mim tá perfeito. Então tá bom. Tranquilamente. Então tá bom. Então vamos mudar ele aqui. Nenhuma pergunta, não. Quê? Opa, beleza. Nenhuma pergunta? Então tá bom. Nenhuma pergunta. Então, ó, a gente viu, cara, em algum momento, eu acho, um pouquinho sobre as leis da reflexão. Acho que foi na primeira aula, se não estiver enganada. A primeira lei diz o seguinte: o raio incidente normal e refletido são coplanares. Beleza, isso já sabemos. Segunda lei da reflexão: o ângulo formado entre o raio incidente e a normal é igual ao ângulo formado entre o raio refletido e a normal. De novo, outra informação que já sabíamos. Então, a primeira lei é que a turma todinha é coplanar. Segunda lei, que o raio de incidência é igual ao ângulo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Uma coisa que é importante, e essa imagem está aqui, é que nem sempre o raio de incidência está vindo da esquerda e o refletido está indo para a direita, certo? Às vezes muda o contexto do exercício, o examinador pode trocar a orientação dos raios, certo? Então fica atento, né, cara? Às vezes a gente está muito condicionado a olhar sempre para o mesmo lado, e aqui, por exemplo, você poderia perder uma questão se você interpretasse errado. Então aqui está o ângulo de incidência e aqui está o de reflexão, porque mudou a orientação da trajetória dos raios, porque, enfim, o desenho foi feito assim, isso foi no contexto de um exercício, tá bom? Só ficar atento com isso, porque às vezes a gente está muito acostumado a fazer de um jeito, e na hora da prova, na correria, não vai dar valsa, meu amigo, e acaba perdendo por uma bobeirinha, tá bom? Então tá bom. Muito bem. Essa imagem, vou pular essa aqui, porque essa aqui não está tão legal. Eu vou voltar nessa discussão, mas daqui um slide vai ter uma imagem mais bonitinha para explicar a imagem lá. Antes, uma coisa importante, é a gente se ligar no ponto imagem. O que é isso? O ponto imagem, cara, vai ser o local aonde a imagem está sendo formada. Beleza? Beleza. Esse ponto imagem, ele pode ser real ou ele pode ser virtual, dependendo do quê? Dependendo do tipo de raio que existe, que tá no contexto do exercício. E também tem o impróprio, mas o impróprio, cara, é quando você não tem uma imagem, na verdade, não é que você não tem uma imagem, tecnicamente a imagem se forma no infinito, mas a formação, um ponto imagem próprio, ele rola quando os raios são paralelos, beleza? Então, quando os raios são paralelos, a gente tem um ponto imagem cuja imagem vai se formar no infinito. É isso. Agora, então isso aqui é uma condição mais, sei lá, né, menos prática. Mais teórica. Sim. Isso, mais teórica, menos prática. O que nos interessa, é preciso a gente ficar atento, é com relação a esses dois tipos de raios. Aos raios convergentes, a gente viu isso na primeira aula, né? A primeira aula foi bem conceitual, né? Então a gente viu os raios que são convergentes e os raios que são divergentes. Quando o raio converge para um ponto, velho, a gente chama esse ponto de ponto imagem real. Então se liga no desenho. Os raios estão vindo e apontando para um único ponto, beleza? Aqui, ó. Então esse pontinho é o ponto imagem real, beleza? Quando eu tenho raios que são divergentes, como é que eu sei aonde está a imagem? Cara, eu tenho que prolongar os raios refletidos. Então, os raios refletidos, cara, eles são raiositos, olha só, divergentes. Você fala, como é que eu vou saber onde é que essa imagem é formada? Eu vou prolongar, cara, cada um dos raios envolvidos no rolê, e o encontro desse prolongamento é onde a imagem se formará. Esse é o ponto imagem virtual. Entendeu a diferença, cara? O ponto imagem real, encontro dos raios convergindo. O ponto imagem virtual, encontro do prolongamento dos raios, que são, de fato, na real, né, divergentes. Entendeu isso, cara? É meio assim, como eu posso dizer, precisa de uma capacidade de abstração, mas o conceito do rolê está aí. Beleza? Muito bem. Agora, esse aqui eu acho bem bonitinho, cara. Esse aqui eu acho bem legal, esse desenho, pra gente entender alguns elementos que estão envolvidos na imagem, na formação da imagem. Se liga, aqui eu tenho um espelho. Onde é que eu sei que é a frente do espelho? É por esse cabelinho aqui, ó, tá bom? Então, esse cabelinho aqui, esses risquinhos que a gente faz, é o indicativo de que essa aqui é a parte de trás do espelho, sacou? Então, por essa orientação, imagina que... Pera, professora, qual que é a parte de trás? Essa aqui, ó. O cabelinho, esses 3 fiozinhos em cima aí. Tá vendo aqui, ó? Esses 3 fiozinhos, eles mostram onde está a parte de trás do espelho. Isso. A parte da frente é a superfície lisa. Isso. Essa superfície aqui é a refletora, aonde não tem esses cabelinhos, esses risquinhos. Então, esses risquinhos é o indicativo de que a superfície refletora é essa aqui. Então, imagina que não tinha desenho nenhum aqui, nenhum desenho, só o espelho. Como é que eu ia montar o meu esquema? Eu ia colocar o objeto aqui e a imagem do lado de lá, do lado oposto. Mas como é que tu sabe? Porque o desenho tá aqui com esses cabelinhos. Então, esse risquinho aqui me mostra que a superfície refletora é essa superfície aqui, ó. Tá bom?
Muito bem. Posiciono meu objeto num determinado local. Esse objeto, que é uma velinha, tem uma determinada altura, uma altura H, que eu chamei aqui de altura H, certo? Muito bem. Como é que eu sei, cara, aonde a minha imagem vai ser formada? De duas coisas que é importante a gente se ligar aqui. Primeiro, que o objeto está a uma distância D do espelho. E a imagem vai estar a uma distância D'. Como o espelho é plano, cara, a distância do objeto ao espelho é a mesma do que a distância entre o espelho e a imagem. Então deixa eu criar uma ideia menos abstrata. Imagina que você está se olhando no espelho e você está 30 centímetros do espelho. A sua imagem que você observa, ela está também a 30 centímetros do espelho. Beleza? Entendeu isso? Bom, como é que eu vou encontrar ou desenhar a imagem atrás do espelho, atrás entre aspas, né? Dentro do espelho, por assim dizer. Eu tenho que traçar alguns raios. Vou traçar um raio, por exemplo, que ele é perpendicular, por assim dizer. Que ele é perpendicular ao plano do espelho. Então, tracei o raio de incidência e o raio de reflexão, raio paralelo. O que eu faço? Eu prolongo esse raio, faço ó, tic, 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 tic. Por isso que aqui ó, tá com pontilhadinho. Por quê? Porque isso indica que eu prolonguei o raio refletido. Entendeu? Então eu marco lá. Outro raio que eu vou desenhar é um raio que tem uma determinada angulação, ó. Certo? Muito bem. E daí? E daí que eu também vou prolongar, cara, o raio refletido. Então, eu vou lá e tic, 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 tic. Pronto. O local aonde esses raios refletidos se encontram, né, velho, é onde eu vou traçar o meu esquema da velinha também. Com isso, eu tenho a velinha, a imagem da velinha, numa distância D' do espelho. Essa velinha está, essa velinha está a uma distância D', que é a mesma distância que a imagem está do espelho. E ela também tem uma altura igual à altura do objeto. Tranquilo, cara? Entendido isso? Nada difícil. Uma coisa que é importante você se ligar é que se o objeto está, por exemplo, a 1 metro do espelho, a imagem, portanto, estará também a 1 metro do espelho. Portanto, a que distância você ou o objeto está da imagem? Alguém sabe dizer? Vou repetir a pergunta. Boa. O objeto está a 1 metro do espelho. Portanto, a imagem também está a 1 metro do espelho. A que distância o objeto está da imagem? 1 metro. Não, filho. Ué? Ó, tem dois jeitos de você pensar isso aí. Olha nessa imagem aí. Um jeito é você pensar D é igual a 1 metro e D é igual a 1 metro também. Ela perguntou a distância entre o objeto e a imagem. Então, é o D mais D'. É 1 mais 1. É 2 metros. Isso. Esse é o jeito mais desmontado de pensar, né? Já que a distância da imagem até o espelho é a mesma do objeto até o espelho, você coloca as distâncias iguais ali e soma, né? D mais D'. E outro jeito de pensar já é o jeito mais decoreba, que é, por conta disso, é o dobro da distância, né? Esse é mais para quem gosta de decorar, né? A distância da imagem ao objeto é o dobro da distância do objeto ao espelho. Então, ó, entendeu agora, João? Foi o João que tu tá aí, João? Entendi. Bugante, mas entendi. Se, por exemplo, vou mudar o número então, outro exemplo só para ficar mais que entendido.
Se esse objeto está a 30 centímetros do espelho, portanto, pela propriedade do espelho plano, a imagem também estará a 30 centímetros do espelho. A pergunta é, quantos centímetros ou qual é a distância do objeto até a sua imagem? Cara, se ele está a 30 centímetros do espelho e a imagem também, 30 mais 30 é igual a 60 centímetros. Então, o objeto está a 30 centímetros da sua imagem lá dentro do espelho. Isso é uma típica questão aí de Enem. Eles vão contar uma historinha que uma vez caiu, a menina estava penteando o cabelo, estava não sei quantos centímetros do espelho, né? A quantos centímetros está a menina que penteava seu cabelo da sua imagem formada penteando o cabelo. Era essa história, penteando, prendendo, não me lembro agora qual era o conceito, eu sei que tinha cabelo envolvido. Então é isso, cara. Então é isso, muito tranquilo, muito simples. E a premissa não, mas talvez a conclusão mais importante que a gente precisa nunca esquecer é que as distâncias são iguais e as alturas são iguais. Então não há uma deformação do tamanho do objeto na sua imagem e não há também uma alteração das distâncias do objeto da imagem com relação ao espelho. Beleza? E isso aqui é uma coisa bonita também, cara. Isso é uma típica questão também que pode aparecer numa FUVEST da vida primeira fase. É colocar uma imagem e pedir para você desenhar essa imagem, né? E aí, dentre as alternativas, tem o formato daquela imagem. Se o espelho é plano, a imagem vai ter o mesmo tamanho, vai estar na mesma distância do espelho, não vai sofrer nenhum tipo de deformação. Quando a imagem é uma vela, por exemplo, como foi dado no exemplo anterior, é muito fácil para a gente enxergar que a vela está ali. E quando é uma imagem, cara, que tem, por exemplo, assimetrias na própria imagem. Por exemplo, a letra F, né? A letra F tem perninhas de um lado, não tem perninhas do outro, e uma perninha mais comprida que a outra, né? Então, velho, a imagem que se forma é uma imagem reversa, certo? Como se essa imagem fosse colocada ali ao contrário. Por isso que quando a gente vai mexer na gente, no espelho, olhando para o espelho, é a maior confusão do mundo. Então, você vai mexer sua mão para a direita, no espelho está indo para a esquerda. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de querer mexer em alguma coisa em você olhando para o espelho. Mano, é impossível, cara, é impossível. E dá uma raiva, a gente fica nervoso, né? Então, colocar um brinco, pentear um cabelo, olhando pro espelho, cara, é muito confuso, é muito ruim. Por quê? Porque a imagem que se forma lá no espelho, ela é o contrário. Então, a direita do espelho é a nossa esquerda e a esquerda do espelho é a nossa direita. Por isso que quando a gente mexe ali, não acompanha o movimento que deveria ser, né? A gente vai pra esquerda, mas indo pra direita e é a maior confusão. Por quê, cara? Isso acontece porque a imagem que se forma, ela é enantiomorfa, beleza? Ela é igual no tamanho, na forma, porém ela é reversa. Ela é ao contrário, tá? Isso é uma propriedade bem importante, ó. Enantiomorfo, objeto e imagem têm a mesma forma, tamanho, mas não se encaixam por simples sobreposição. O que eu quero dizer? Se eu quiser sobrepor o F objeto com o F imagem, você concorda comigo que eu não consigo? Eu não consigo sobrepor essa imagem a essa aqui. Se eu trouxer esse F aqui, vai ficar tipo um A, né? Vai ficar tipo um A. Vão grudar assim, ó. Vai grudar pontinha com pontinha. E não vai formar um F. Por quê? Porque esse F é o contrário desse, ou vice-versa, né? Esse F, que é a imagem, né? É o contrário desse. Está na posição ao contrário. Certo? Deu de entender isso, cara? Ô, Piruca, eu posso dar um reforço aí? Pode. Essa propriedade, ela acontece justamente pelo que a gente estava discutindo na questão que a Piruca levantou da distância. Se você parar para pensar ali, ó, o cabeçote do F, a parte mais alta e mais próxima do espelho, justamente pelo fato da distância dela ser a mesma distância dessa parte, da imagem dessa parte, faz com que essa parte venha primeiro, né? E a parte de trás do F fique para trás. E isso acaba causando essa enantiomorfia.
Essa é uma propriedade bem importante, pode cair numa questão teórica que tu for fazer. Mas outras coisas importantes sobre a formação das imagens no espelho aqui. Cadê? Aqui, ó. A imagem conjugada por um espelho plano é sempre virtual em relação ao objeto. O que eu quero dizer? Quero dizer que a imagem formada ela vai estar sempre para dentro do espelho, certo? Trocando em miúdos. Então a imagem que se forma, velho, vai ser uma imagem virtual, ela vai estar sempre dentro do espelho. A gente vai ver, mano, que no espelho esférico, por exemplo, tem imagens que são reais. Tem imagens que são formadas na frente do espelho e não atrás dele. Então, no espelho plano, a imagem é sempre virtual em relação ao objeto. Podemos dizer que a imagem formada ela é sempre simétrica ao objeto em relação ao plano. Então, o que quer dizer com simetria? Que ela não é deformada. Então, essa imagem é simétrica a essa, certo? E elas estão opostas, reversas. Existe a enantiomorfia e tem mesma forma e tamanho. Direita em relação ao objeto, isso é importante. Que é uma imagem direita, cara? Alguém sabe o que é imagem direita aí? Quando eu digo direita, a gente acha que é uma imagem que não tá torta, né? A imagem direita é aquela que não tá torta. Não é verdade. A imagem direita é uma imagem que não está invertida. O contrário de direita pra gente aqui é invertida. Então a imagem que se forma é direita. A gente viu lá na caixa, na câmara escura de orifício, que a imagem formada era invertida, lembra disso? A imagem formada ela era menor, invertida. Aqui a imagem tem o mesmo tamanho e ela é direita, ou seja, ela não está invertida. Ela simplesmente está reversa em relação ao objeto. Fora isso, ela é tudo igual. A mesma distância, mesmo tamanho, e simétrica a esse objeto. Sacou, meu querido? Beleza? Alguém quer perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Por mim tá bala, filho. Outra coisa que, velho, é bem capaz que caia na tua prova, mas bem capaz, é campo visual. E campo visual, cara, não tem segredo nenhum, não tem. Muitos alunos se perdem para fazer campo visual, mas campo visual não tem segredo nenhum. E é uma questão bem típica, viu, cara? Eu não diria de número, eu diria de FUVEST. O campo visual é uma questão assim. Você tem um espelho, você tem um observador e você tem uma série de pontos ou de objetos, né? Ou enfim, seja lá do que for. A pergunta é: o que é visto pelo observador? O que o observador consegue ver no campo visual dele, entendeu? Então pode ter um contexto de um espelho retrovisor, né? De sei lá o que, de um espelho qualquer aí. E a pergunta é: quanto daquilo que está colocado naquele espaço é possível ser observado pela pessoa, pelo observador ali que está naquele contexto? Muito bem. Então, ó, aqui a gente tem o observador, aqui a gente tem o espelho e vários objetos colocados na frente do espelho. Como é que você quer a frente do espelho? É aqui, não aqui. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos. Os cabelinhos indica que é a frente refletora ou a frente lisa, né? Ela está aqui. Então, a frente do espelho está aqui, o observador está aqui e um monte de objetos. Quais objetos poderão ser vistos por esse observador? O jeito que eu gosto de fazer esse exercício é o seguinte: prolongar o espelho, ó, prolonga o espelho, aumenta o espelho aqui, de forma imaginária, né, um esquema bem fraquinho, e projeta a imagem do observador. Entendido isso? Então, o objeto está aqui, o observador está aqui, e a imagem do observador está aqui. Peguei minha régua, medi, bom, vamos imaginar, sei lá, 5 centímetros mais 5 centímetros, tá a imagem do observador. Entendido? Entendido. O que nós vamos fazer agora? Traçar 2 retas, cada uma delas passando pela extremidade do espelho, tá bom? Peguei uma reta, tracei pela extremidade de cima, passei uma reta e tracei pela extremidade de baixo. Tudo que estiver no miolo, no interior, no espaço entre os 2 raios, as 2 retas, melhor dizendo, que eu tracei, é o campo visual do observador,
Sacou, cara? Então, de todas essas letras, desses pontos que estão espalhados na frente do espelho, o observador vai ver todos esses, menos o C, menos o B. O C e o B estão fora do campo visual desse observador. Entendido isso? Alô? Alguém ficou com dúvida, cara? Não é nada difícil, é um método. Entendi. Certo? É um método. Entendi também. Então, você rebate a imagem do observador, traça as retas nos extremos do espelho e pinta. Vai lá e achura essa área aqui, deixa uma areazinha achurada. Tudo que tiver ali dentro é aquilo que vai ser observado por esse bichinho aqui, esse smile aqui. Certo? Então tá bom. Aí, cara, tem associação de espelho. Não vi muito nos últimos anos cair associação de espelho. Não é uma lembrança fresca que eu tenho assim das últimas provas cair, mas vale a pena a gente ver. É uma equação que leva em conta o ângulo para a gente calcular o número de espelhos, o número de imagens formadas. Então vamos lá. Imagina que você resolveu associar espelhos. Por exemplo, assim, né? Ou assim, né? Vamos imaginar que você associou dois espelhos e colocou um objeto aqui. Quantas imagens serão formadas a partir da associação entre esses espelhos com esse dado ângulo? O número de imagens formadas é igual a 360 dividido por alfa, que é o ângulo que, enfim, os espelhos estão colocados, menos 1. Então, essa equaçãozinha aqui nos dá a ideia de quantas imagens são formadas. Vamos usar o exemplo aqui. Que ângulo que é esse aqui, cara? Qual é esse ângulo? Que ângulo que é esse aqui? Fala aí, mano. No máximo tá errado. É o ângulo alfa. Não, Certo? não. Ah, você quer um número? Quero um número. Ah, 10? Não, filho. 90. 90. Isso. Muito bem. Você quer um... Esse aqui é o ângulo de 90 graus, porque um espelho está perpendicular ao outro. Nesse caso, o examinador não tem a obrigação de colocar pra gente, porque se ele está mostrando que a gente está com dois espelhos na perpendicular, significa que esse ângulo é de 90 graus. Muito bem. Quantas imagens são formadas, cara? 360 dividido por 90 costuma dar quanto? (36/9, vai, pra ficar mais fácil. Escuta a tosse do Lucas aí. 4, né? Isso. Muito bem. 360 dividido por 90 ou 36/9 costuma dar 4. Menos 1, porque esse menos 1 para desconsiderar o próprio objeto. Então, se eu tenho dois espelhos, o ângulo entre eles é de 90 graus, eu tenho 3 imagens formadas. Olha o desenho aqui. 1, 2, 3. Essa aqui não é imagem, essa aqui é objeto. Como é que eu sei que esse aqui é objeto? Porque está na frente do espelho. Certo, gente? Nada difícil, né? Na verdade, eu não acho que esse espelho seja difícil, então eu sempre vou achar as coisas não difíceis. Mas às vezes elas podem ser, então vocês falam aí se tiver com dúvida. Tranquilo, cara. Então essa equação acho que vale a pena guardar no coração. Difícil, eu acho que aí é uma questão de associação de espelhos, mas vai que, né? Então tu tá ligado nisso aqui. Eu Ah. sinceramente, nem cair isso aí. Eu acho também. Olha, juro pra você, eu não consigo me lembrar uma questão que caiu isso aí recentemente. Mas vale a pena, né? Vocês já sabem também, Vai que... Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma consideração? Simples assim, cara. Então, você não vai passar nenhum tipo de trabalho para resolver exercício de espelho plano. É simples assim. Tipo, vimos tudo de espelho plano. Agora, vamos só rapidão, então, pincelar algumas coisas sobre o espelho esférico e debulhar, assim, mais profundamente na próxima aula. Porque espelho esférico, aí eu concordo com o Lucas, que é namastreta, sabe? Porque existem várias combinações e várias coisas possíveis, dependendo do tipo de espelho, da onde você coloca o objeto no eixo.
entendeu? Então a gente vai ter vários tipos de formação de imagens, vai ser bem mais complexo. O que é um espelho plano? É um espelho que é plano. O que é um espelho esférico? É um espelho, cara, que ele vem de uma calota esférica. É como se nós tivéssemos uma esfera, às vezes trava essa merda, cara. Porra, mano. Eu acho que tá certo. Ai, quando vai demais, né, cara? Ele se vinga, né? Mas o som tá vindo ao vivo, então tá tudo bem. A gente tem uma esfera e a gente corta essa esfera. Imagina, a gente tem uma esfera de vidro e a gente dá um cuts. Quando a gente dá um cuts, ela é oca, né, cara? É uma esfera oca, não uma esfera maciça. A gente cortou essa esfera num pedacinho, assim. A gente cortou ela num pedacinho. Esse pedacinho que a gente teve aqui é a nossa calota esférica. E o que é que a nossa calota esférica tem que antes a gente não tinha? Duas faces refletoras, cara. A face que é convexa e a face que é côncava. Ou seja, a parte da barriguinha lá pra dentro e a parte aqui da costinha que é de fora, entendeu? Então a gente vai ter o espelho convexo e o espelho côncavo. Então, primeira coisa importante, no espelho esférico a gente tem 2 espelhos para analisar a formação de imagem. Entendido? Sim! Sim, professor! Muito bem. Diferente do espelho plano, a gente tem alguns pontos no eixo principal para levar em conta. Então, eu tenho aqui o espelhinho, eu traço uma reta que é meu eixo principal, normalmente ela está cortando o espelho no meio, cortando entre aspas, né? Ela atravessa o espelho mais ou menos no meio, e existem alguns elementos ali. O centro de curvatura, o vértice, o raio, enfim, os raios que estão ali, e também o foco. Naquele desenho não está mostrando que nenhum desenho aqui, ó, aqui. O foco é a metade do caminho. Isso, eu tenho 3 pontos no eixo principal que tem que ser levado em consideração. O centro de curvatura, se a gente está numa esfera, o centro de curvatura seria o raio, sacou? Então, se nós cortamos... É o centro da esfera, né? Isso, seria o centro da esfera, portanto, essa distância, entre aspas, seria o raio daquela circunferência. Deu de entender? Então, o centro de curvatura é o centro da esfera que a gente cortou ali e fez o espelho. Não é brincadeira ali. O foco é a metade do caminho, como o Lucas falou, entre o centro e aonde está o espelho. E aonde está o espelho, aonde o eixo corta o espelho, é o vértice, ok? Então, a gente tem que saber esses pontos. Não tem conversa, tá ligado? Temos que saber onde é que estão esses pontos. O centro de curvatura, o foco e o vértice. O centro é como seria o raio, a metade, o centro da esfera. O foco é a metade do caminho. E o vértice é o encontro, entre aspas, ali, do espelho com o eixo principal que a gente traçou. Entendido isso, cara? Então, esses pontos tem que guardar no coração. Maravilha. Bom, representação do espelho, tá, cara? Eu acho que dá para parar aí na explicação de côncavo e convexo, hein, Piru? Tá bom. E a gente depois entra nos raios, porque a história dos raios precisa muita atenção. Como é que a gente vai esquematizar? Espelho plano não tinha erro, né, cara? Espelho plano traça um reto, pinta os cabelinhos só pra dizer qual que é a superfície refletora, mas aqui no espelho côncavo, meu bruxo, precisa ter bastante atenção. O espelho esférico, né? O espelho côncavo é aquele onde a gente vai levar em conta a face refletora e a barriguinha, tá bom? Então, a gente faz um prolongamento fechando, entre aspas, assim, né? Pra deixar nítido pro examinador, enfim, ou para quem estiver observando, que a face refletora é a face, entre aspas, de dentro da esfera, sacou? Então a luz vai incidir aqui, a gente vai traçar, as coisas todas vão acontecer nessa face. No espelho convexo é aquela história da costinha, né? Então a face refletora é a face de fora da esfera, beleza? Então eu fecho e delimito, coloco o cabelinho aqui
e delimito para o observador, para o examinador, ou seja, para lá quem seja, que a face refletora é, entre aspas, a parte de fora da minha calota esférica, entendeu? Então você não precisa fazer um bagulho redondo, você pode fazer um bagulho reto e só arredondar as pontinhas. Arredondou as pontinhas, puxou os cabelinhos pro lado oposto, aqui é um espelho côncavo. Fez um retinha, puxou as pontinhas e pintou a parte de dentro, né? Fez um risquinho na parte de dentro, ou seja, a parte de fora é a parte refletora, é o espelho convexo. Entendido isso, gente? O exemplo clássico, né, para lembrar disso aí é a bolinha de Natal, né? Quando você está olhando o seu reflexo de fora da bolinha, você está vendo tá vendo como se fosse um espelho convexo, né? A parte E se você imagina que você corta a bolinha no meio, né? Passa uma faca nela e você olha pelo lado de dentro, daí é o côncavo. Ou se você pegar uma colher de alumínio, sei lá, uma colher que a gente come, né? A parte em que a comida é colocada é a parte côncava. E a parte de trás da colher é a parte convexa. Ou uma concha. A gente vai pegar o feijão fica na parte côncava. E a parte de baixo é a parte convexa da concha. Entendeu? Chegar na minha mãe e perguntar isso pra ela. Ah, maldade no coração. Chega nela e pergunta pra ela qual que é a parte côncava e convexa. Vou mostrar qual que é o lado do cinto. Muito bem. E na aula que vem, então, a gente retoma a partir daí, a gente vai falar de cada um dos raios, cara, e das formações das imagens, dá um pouquinho de trabalho. A gente deixa para pormenorizar isso na próxima aula, que acho que vai investir um ATP violento aí para nós entender isso tudo. Beleza, meus queridos? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa, cara? Alguém quer Beleza. fazer alguma consideração? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém ficou com dúvida naquela parte da distância ser o dobro a distância entre a imagem e o objeto ser o dobro da distância até o espelho? Achei bem de boa. Então, beleza. Por mim tá de Então, boa. tá bom, Flávio. Tranquilo. Então, tá. Para as gurias, tudo tranquilo também? Tranquilo, pro. Dali, Raíssa. Então, gente, pra mim tá ótimo, na real. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Cara, não, pra mim acho que é isso também, mas, ó, vão se ligando, porque isso com certeza vai estar no vestibular de vocês, e agora a gente vai estar na próxima parte, que é a parte mais difícil. O que vocês puderem ir preparando de estudo, assim, disso que já foi feito até agora, porque vai ter um divisor de águas aí nos próximos exercícios aí. Exatamente. Então é isso, cara. Pra mim tá mais que maravilhoso. Por mim também. Então dali, gente. Stop record! Top Record. Já vou subir essa aula, se você quiser assistir